Paz e Graça, Igreja. Hoje eu vim dividir com vocês um livro bem conhecido de Atos, capítulo 5, versículo do 1 ao 11, que conta a história de Ananias e de Safira. Naquela época, havia um manifestar muito grande do Espírito Santo, um avivamento muito grande naquela jovem igreja de Jerusalém. E as pessoas, elas estavam com um sentimento de doação, de ajudar os necessitados, de vender o que elas tinham para ajudar os pobres. Então as pessoas, elas vendiam as suas propriedades, pegavam todo esse valor, entregavam aos apóstolos e os apóstolos dividiam com os mais necessitados. Safira e Ananias, vendo essa situação, entraram em um acordo de vender também as suas propriedades e entregar o valor aos apóstolos. Porém, quando eles foram entregar a sua oferta, eles entregaram parte da sua oferta e reteram parte para eles. Pedro questiona Ananias se todo aquele valor que ele estava ofertando era o valor total da sua propriedade. E ele fala que sim, que era um valor total que ele tinha vendido a sua propriedade. No mesmo momento, com toda a sabedoria, Pedro o questiona e fala para ele que ele não precisava, que o dinheiro era todo dele, ele poderia ter vendido e ficado com todo o dinheiro, ele não precisava ter ofertado. Mas ele mentiu, e ele mentiu contra Deus, para Deus, né? Ele teve um pecado muito grande ali, que foi o da mentira, o da enganação. Talvez ele foi dominado pelo egoísmo, pela inveja, movido agiu por impulso na hora de vender, né? Vendo todo mundo fazendo aquilo, ele quis fazer também, mas ele enganou a Deus. Ele deixou ser dominado por Satanás. E naquele momento, a Bíblia conta que ele caiu morto e foi recolhido. 3 horas depois, sem saber da morte do esposo, Safira chega até Pedro e o questiona se ele viu o seu esposo. No mesmo momento, Pedro questiona ela também e pergunta se todo aquele valor que eles tinham ofertado era o valor total de suas propriedades. E Safira também mente, também engana a Pedro e fala que sim, que aquele valor era total de suas propriedades. Pedro, com toda a sua sabedoria, também a questiona e pergunta por que ela estaria mentindo, né? Tanto ela quanto seu esposo, que eles não precisavam doar, mas já que eles fizeram essa oferta, que eles tivessem feito de coração e doado todo o valor e não contado mentira. Naquele momento, ela também caiu, foi morta, recolhida e sepultada junto com seu esposo. Com toda certeza, esse pecado deles, essa mentira, esse egoísmo, essa enganação, os levaram à morte, né? Não agradou a Deus, não era isso que Deus desejava, né? Deus queria um coração quebrantado, um coração misericordioso, e eles enganaram, né? Não enganaram só os apóstolos, só Pedro, enganaram a Deus. E o valor disso foi muito alto, foi a morte. O que a gente pode aprender com essa lição, né? Ela poderia ter agido diferente. Safira, ela poderia ter orientado seu esposo, ela poderia ter talvez até confrontado ele sobre o pecado que eles estariam cometendo. Ela poderia não ter concordado com isso e conversado com ele, orado, pedido ajuda para outras pessoas, uma oração pedindo para Deus, para que Deus mudasse esse sentimento dentro do coração dele. Mas ela contribuiu, eles tiveram um acordo e ela contribuiu. Então ela teve o erro do esposo, em que ela poderia ter agido diferente com o esposo, mas ela também poderia ter se posicionado e ter falado não. Eu sirvo a um Deus que não é de enganação, eu sirvo a um Deus que não é de mentira e não é de egoísmo. Eu não vou me submeter a esse pecado. Mas ela não fez isso, ela não agiu conforme uma mulher
segundo o coração de Deus, mas ela poderia ter agido, ela poderia ter feito diferente, mas ela não se fez. E o preço desse pecado dos dois foi a morte.